Oi, oi, boa noite. Boa noite já, gente? Já boa noite, né? Oiê! Tô tentando colocar a Lê aqui. Vamos lá. Acho que agora deu. Acho que agora deu. Demorou um tantinho. Tudo Deixa eu ajustar a certo? minha câmera agora. Tudo certo. Tudo certo. Acho que agora foi certo. Boa noite, pessoal. E coisa linda, o pessoal entrando. Bora começar para aproveitar todos os minutinhos enquanto o pessoal já vai entrando. Delícia de encontro, projeto de tempos. E finalmente nasceu. E Finalmente! Depois de muita combinação, vai, não vai, uma hora foi. uma hora foi. Estamos aí, agora. Para compartilhar com o pessoal nessa noite, então, estratégias da disciplina positiva para ajudar os nossos filhos nas aulas online. Esse é o assunto da nossa live. Então, é importante, gente, vocês entenderem que nós vamos trazer exemplos contextualizados para o momento das aulas. No entanto, as ferramentas da disciplina positiva, elas servem para todos os momentos da nossa vida, né? Não só para os momentos da Sim. aula. Então, hoje é contextualizado para a questão das aulas online, que tem nos desafiado muito, 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 muito. Então, para começar, para quem não me conhece, quem está aqui, chegou pela Lê ou foi convidado por alguém e por acaso não conheça o meu trabalho ainda, eu sou professora de formação e praticante de disciplina positiva na minha casa, né? Eu sou mãe do Matheus, que tem 13 anos, e madrasta do Gabriel, do Eduardo e da Bruna. Então, o meu desafio nas aulas online contempla aí um quarteto que eu tento acompanhar e aplicar as ferramentas, né, da disciplina positiva, tentando ajudá-los a tornar esse momento um pouco menos pior. Hoje, o nosso bate-papo eu falo como mãe e como madrasta, muito mais do que como professora, embora eu também acredite e também ajude professores a usar a disciplina positiva com os seus alunos em sala de aula. Então, vocês vão perceber, à medida que a gente for compartilhando, que as ferramentas servem para diversos contextos, embora hoje a gente vá fazer um recorte aí e falar especificamente sobre o acompanhamento escolar. Para isso, eu não vim sozinha, né, gente? Óbvio que não, né? Então, a Lê está aqui conosco e ela mesma vai se apresentar para vocês, para a gente fazer esse bate-papo aí, poder compartilhar o que acontece na casa dela, o que acontece na minha casa, e que isso também vai ajudar vocês aí, pega papel e caneta, a pensar o que pode servir para os filhos de vocês, para as crianças com quem vocês convivem. Contigo, Lê. Isso aí, pessoal. Boa noite. Vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Helenara. No Insta eu tô como Lele Veras, mãe de 3.
porque eu sou mãe de 3, né? E, além disso, eu sou bióloga de formação, sou professora também, e educadora parental em disciplina positiva. Eu me formei em 2019, e antes disso eu já estudava, já era estudiosa do assunto, né? Por curiosidade, por querer aplicar isso com os meus filhos. Mas, ano passado, eu me formei como educadora parental em disciplina positiva. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês como isso tem funcionado para nós, e eu espero que seja bastante útil para vocês também. É isso aí. Para a gente começar, eu preciso só compartilhar com vocês. Compartilhar com vocês não, eu acho que primeiro tu começa nela e quem sabe, para quem talvez esteja chegando e ouvindo falar pela primeira vez de disciplina positiva ou que tenha visto pouca coisa até agora, só para a gente ficar todo Sim. mundo na mesma página e entender do que é que a gente vai falar, o que é a disciplina positiva, né? Sim, tá, vamos falar um pouquinho então. Vou falar bem sucintamente, porque a gente poderia passar muitas horas falando sobre o que é a disciplina positiva. Vou tentar ser sucinta. A disciplina positiva, ela é uma disciplina baseada na filosofia de Adolf Adler e de Rudolf Dreikurs, que são 2 filósofos que começaram a falar sobre esse assunto, sobre uma disciplina diferente, que atendesse às demandas de novos tempos que a gente tem vivido e que já vinha surgindo há tempos atrás uma demanda de uma educação diferente, de uma criação diferente dessas crianças. Ela é baseada em quê? Ela se baseia no respeito mútuo e na cooperação entre crianças e pais, entre crianças, enfim. Ela é toda baseada nisso, tá? Em uma troca, em respeito mútuo, todo mundo se respeita e assim a disciplina vai funcionar. E como é que é feito isso, né? Por que surgiu essa necessidade de uma coisa diferente, de um caminho do meio? Porque, assim, quais são os modelos que a gente tem, né, de interação criança-adulto? Ou a rigidez, onde não tem escolha, né? Só tem a ordem. Eu mando e você obedece, tu obedece, né? Ou a permissividade, que daí, no caso, tudo pode, são escolhas ilimitadas, a criança pode tudo, e não tem uma ordem, né? São só as escolhas, enfim, são escolhas ilimitadas, a criança pode fazer o que quiser. E a gente precisava de uma coisa que fosse o caminho do meio, que foi onde surgiu a disciplina positiva, que ela vai unir gentileza e firmeza. Ela vai ser liberdade com ordem, né? E escolhas limitadas. Tu deixa a criança ser autônoma e decidir as coisas, mas dentro de uma liberdade que seja respeitosa para todo mundo. Então tu vai dizer, fulano, tu prefere comer sentado aqui na mesa com o ursinho ou tu prefere trazer o Power Ranger para comer contigo? Tu vai dando escolhas. São estratégias para tu lidar com a criança que tu mostra respeito por essa criança. Tu não tá dando ordens para essa criança. Entende? E ao mesmo tempo, não é liberdade total, não é anarquia, digamos assim, né? E esse é o caminho da disciplina positiva. E por que a gente vê a necessidade dessa mudança, né? Por que não pode ser como era antigamente? As crianças obedeciam, as crianças sentavam na escola, por exemplo, sentavam uma atrás da outra, com o caderninho e o lapisinho, obedecendo a professora, copiando do quadro, fazendo tudo que era mandado, em casa a mesma coisa. Obedeciam o pai, obedeciam a mãe, sem contestar. E por que não é mais assim? O que será que mudou? Né? Alguém poderia dizer, os lares desfeitos, pais separados e muitas outras justificativas. Mas a verdade é que as crianças são educadas pelo exemplo. E o exemplo que elas têm não é mais de pai e mãe submissos. A mãe não obedece mais o pai, graças a Deus, né? O pai e a mãe não obedecem mais cegamente o chefe, sem contestar, sem dar a sua opinião. Então, o exemplo que elas têm hoje não é um exemplo de submissão e obediência. Por que a gente vai querer que elas obedeçam e sejam submissas se não é isso que elas enxergam no meio em que elas vivem, né? Elas também querem ser respeitadas. E isso deveria ser óbvio, né? Elas são pessoas, são seres humanos, elas merecem o respeito, né? E a disciplina positiva vem nesse sentido, para suprir essa necessidade, porque elas também são gente, elas precisam disso. E é com a disciplina positiva que a gente vai ensinar elas a serem cidadãos responsáveis, terem um bom caráter e serem
serem capazes de tomar suas próprias decisões, serem pessoas socialmente ativas, Eu né, diria, o que eu gosto mais nela é o autorresponsável. A disciplina positiva ajuda eles a saber que as escolhas deles geram efeitos e que eles fazem essas escolhas. Consequências naturais, né? E que consequências naturais das suas próprias escolhas. E que nós, adultos, né, muitos adultos que fomos criados num outro modelo, numa época em que, isso é falta de laço, tem que apanhar, ou que até apanharam, né, quando se concebia ainda, né, num extremo, vamos dizer assim, né, que não era só a violência verbal e só a imposição, mas também a violência física, que isso destrói a autoestima, né, e que nós adultos carregamos dificuldades na vida por conta de uma educação que não nos ensinou a ser responsável pelas nossas próprias escolhas, né. Então, dar essa oportunidade para os nossos filhos é algo... Assim, na minha vida, já posso falar isso, existe uma vida antes da disciplina positiva e uma vida depois da disciplina positiva. Eu acho que isso é o mais legal de compartilhar, porque eu fui uma mãe muito rígida. Embora eu não batesse no Matheus, eu fui uma mãe muito rígida, muito severa. E, por vezes, violenta no sentido de querer que ele fosse uma criança obediente, correta, que se comportasse bem. E quando eu conheci a disciplina... O que é se comportar bem, né? E quando eu conheci... Aí duas coisas. Uma, né, que é aquele primeiro sentimento que a gente como mãe sente, e que todo mundo aqui que é mãe ou que cuida de alguma criança, que é cuidador de alguma criança, não só a mãe, sente que quando a gente agride eles, quando a gente coloca de castigo, quando a gente chama atenção de forma violenta, a gente fica pior do que eles depois. Porque no fundo, isso não é confortável. A gente não quer fazê-lo sofrer, né? Eu nunca quis fazer o meu filho sofrer. Não quer que eles passem pelo que a gente passou, né? Exatamente. E aí, quando eu comecei a sentir que a coisa estava assim, tipo, o que eu tô fazendo com meu filho? Isso não tá certo, eu não quero fazer mal para ele. Eu quero ajudar ele a, de forma autônoma e autoconsciente, ter um comportamento adequado. E o que é um comportamento adequado para além da minha expectativa, né? Porque há pais que são mais permissivos. O que tu considera aí na tua casa um mau comportamento, eu posso achar aqui na minha casa que tá ok. Então isso é muito subjetivo. Qual é o equilíbrio, né? Qual é esse ponto em que a gente não violenta e a gente não é permissivo? E aí é que entra a disciplina positiva. E aí a vida transformou de uma maneira, assim, inimaginável, porque parece mágica, não no sentido da facilidade, né? Que foi assim, tipo, pum, tudo mudou do dia para a noite. Mas o eliminar o atrito, eliminar a discussão, eliminar o castigo e estabelecer uma cultura de colaboração e de respeito entre todos, às vezes todos os dias eu agradeço. Sobretudo quando eu tô com os 4. Porque eu fico pensando, se não fosse a disciplina positiva, o caos que eu estaria vivendo nessa situação. Confinada há mais de ano, com 4 de idades tão diferentes, com demandas tão diferentes, com aulas online todos os dias. E eu fico pensando, meu Deus, que bom que a disciplina positiva entrou na minha vida, que eu tive a oportunidade de aprender isso e que tô todo dia aprendendo, né? Porque é importante a gente lembrar, né, Lê? Que não é milagre, é um dia de cada vez, cada situação, não é a perfeição. Cada situação é leitura e releitura dos livros, leitura e releitura das cartinhas do baralho de disciplina positiva. Assim, no momento de desespero, respira, pensa, o que eu posso fazer que não vai agredir meu filho, minha filha? Como eu posso ajudar sem ser autoritária e sem ser permissiva? Então não é mágica, né? É mágico, como tu falou, no sentido de que em momentos vai conseguir, vai funcionar. Tu vai ver que vai funcionar. Só que até acontecer isso, tu vai testar algumas ferramentas e elas não vão funcionar. Ou tu vai estar em um dia não muito bom, então tu não conseguiu. Tu estourou. Às vezes a gente estoura, às vezes, né, a paciência por outros motivos, tu tá cansado, tu não dormiu o suficiente, tu tá trabalhando muito, tu não tá conseguindo te alimentar. Problemas financeiros, pode ter tanta coisa envolvida, né, que faz com que a gente não esteja bem naquele dia. Naquele dia tu não conseguiu. Mas é mais ou menos que nem quando tu tá de dieta, né? Foi lá e comeu um chocolate.
bah, vou enfiar o pé na jaca e agora vou comer toda essa barra. Não, tu vai continuar, eu errei, pronto, eu errei, como é que eu posso aprender com esse erro? Também é uma coisa da disciplina positiva, né? Erros são oportunidades de aprender. Então, tu vai lá, tu errou, vai pedir desculpas, tu vai, né, tem os 4 R's da retaliação, da reparação, mas isso a gente pode falar em outra oportunidade. Tu vai lá, tu vai pedir desculpas, tu vai dizer que sente muito por ter errado, e tu vai tentar no outro dia outra ferramenta, né? E a gente vai seguir adiante, e assim vai. E vai naturalizando, tu vai aprendendo a usar as ferramentas de uma forma mais natural, sem ter que pensar tanto. Mas isso leva um tempo, a gente não desaprende tudo que a gente aprendeu na nossa criação, a gente não desaprende de uma hora para outra e simplesmente passa a ser a fada da disciplina positiva, que, né, faz tudo virar, ter estrelinhas em volta. Não, não é assim. É com bastante luta, bastante esforço, bastante persistência, consistência. Tudo isso vai fazer diferença para que funcione. Mas funciona. Funciona. Só tem que acreditar. Não, e tem que colocar isso como meta, eu diria, né, Lê? Eu não quero mais viver num ambiente de conflito, de atrito, de choro, de estresse, né? Eu quero que a minha casa seja um lugar harmônico, que as pessoas se comuniquem bem, sim, e que colaborem, né? E que tenham responsabilidades, os pequenos, de todas as, sim, idades, né? De acordo com a sua idade. No campo da educação, sim, né, Lê, essa explicação que tu deu da mudança da autoridade, né, dos perfis de autoridade em sociedade, que é o que faz a gente repensar uma outra maneira, né, de educar os nossos filhos, sim, a gente chama, o que a gente fala é da horizontalidade das relações, né? Então, todos somos necessários e impactamos no outro, independente da idade que nós temos, né? Nós somos os adultos, sim, óbvio que vamos dar as escolhas limitadas. No entanto, a gente legitima a existência deles como seres humanos que participam. Até tem um comentário aqui que antigamente as crianças, isso é assunto de adulto, né? E hoje em dia as crianças estão imersas participando de tudo. E sim, isso é outra evidência de que as relações estão mais horizontais. O que vai acontecer, sim, quando chega na aula online, né, Lê? Agora falando na perspectiva de professora, que é o desafio. As escolas, a maioria das instituições escolares ainda funciona no modelo de educação pelo qual nós fomos criados. E na mesma lógica do que acontece conosco em casa. Qual é o nosso impulso? É reproduzir aquilo que a gente tem no repertório. Então, sim, o impulso é dar ordem, é mandar, é dizer, vai lá e faz isso, agora é hora disso, parará. Esse é o impulso. Quando tu aprende ferramentas da disciplina positiva, num primeiro momento tu para e pensa, e olha, de que outra forma eu posso fazer isso, que ele esteja participando dessa decisão, e não sendo obediente ao meu desejo. E a gente contempla também o que é o desejo da criança ou do adolescente, né, que tem diferença. Então, na escola, sem ser na aula online, já existe um modelo de educação que segue o que tradicionalmente a gente entende por educação. O professor fala, os alunos escutam, a escola cria regras que as crianças têm que obedecer. E não há os momentos, salvo exceções, né, gente, aqui eu estou generalizando, eu não estou falando que é 100% das instituições, não há a participação das crianças e dos adolescentes na constituição das regras que eles mesmos vão ter que cumprir. E aí vira um embate, porque eu mando e eu não vou obedecer, eu mando e eu não vou obedecer. E nas aulas online tem acontecido a mesma lógica. Embora a BNCC já fale de educação integral do sujeito, né, já fale de contemplar competências socioemocionais, isso dentro das instituições ainda está muito separado. Então, a disciplina positiva, ela também é um ponto de articulação entre desempenho acadêmico e habilidades para a vida. Sim, essas crianças podem ser desenvolvidas cognitivamente e emocionalmente, isso não precisam ser coisas separadas. Elas podem acontecer da mesma maneira. Então, eu acho que um pouco das ferramentas que a gente vai compartilhar aqui, focado nas aulas, é nesse sentido, né? Sim. De como nós incluímos mais eles e tornamos a coisa menos autoritária, né? Menos sofrida. Sim. Porque assim, na verdade, o que a gente está, entre aspas, sofrendo nesse momento com as aulas online, não estaria sendo muito diferente para eles na escola, né? A gente fala muito sobre isso, né, Tamara, eu e tu. Na escola eles estariam passando por isso, só que presencialmente, claro.
Hoje, o que acontece? Eles estão sendo privados do contato físico, das interações, dos abraços, do carinho, das brincadeiras, e tudo isso é o que faz muita falta, e faz muita diferença, né? Mas o modelo de ensino não seria muito diferente na escola. Por quê? Porque os professores têm no seu repertório uma criação, muitas vezes, com rigidez. Eles foram criados com rigidez. Eles só sabem, a maioria, né, gente? De novo, que nem a Tamara falou, generalizando, falando de um contexto geral. A grande maioria dos professores que tem mais ou menos a nossa idade, um pouco mais, um pouco menos, foram criados em uma educação rígida. Então, eles acham que é o modelo que eles têm. Eles não sabem fazer diferente. Muitos professores não sabem fazer diferente. Né? Não é só o repertório de filho, né, Lê? É o repertório de estudante. De estudante também, isso, exatamente. Nós fomos alunos assim, num modelo assim. E aí, como eu implemento um modelo novo, sem ter vivido, sem ter repertório sobre isso, sem começando do zero? Exatamente. Esse é um desafio, né? É um desafio. Então, assim, tá bom? Não, não tá. Mas o que a gente pode fazer para melhorar, né, o que a gente tem hoje, né? Porque hoje a gente tem essas crianças dentro de casa, com energia represada, com socialização muito cortada, muito pouca socialização, né? Com os irmãos, com os pais, enfim. Não tem como comparar a socialização que se tem através de uma videochamada, né? De uma ligação, enfim, com o contato físico. Não dá pra gente comparar. E eles têm que estar sentados na frente do computador. E a gente está falando de crianças desde 5 anos até adolescentes, né? Lá do ensino médio. E para cada etapa do desenvolvimento é um desafio diferente. Mas a maioria deles, de qualquer maneira, enfrenta o mesmo desafio, que é sentar na frente do computador e assistir uma aula online. E, então, eu e a Tamara resolvemos falar algumas coisas que funcionam aqui, funcionam lá. Eu vou dar o gancho para ti agora, Tamara, para tu começar a falar das ferramentas que tu usa aí. Eu falo um pouquinho das que eu uso aqui. E vamos ver se o pessoal consegue aproveitar. Anotem aí para começar a fazer o exercício em casa, porque é um exercício, né? A gente vai tentando, e eu acho que é importante a gente lembrar também, né, Lê, que as crianças e os adolescentes que passam por um período de uma educação mais autoritária, mais rígida, eles estranham os primeiros movimentos de implementação da disciplina positiva. Sim, então, assim como os filhos, né? Assim como os nossos filhos. Isso. Então é natural que... tu não vai gritar comigo? Tu não vai me botar de castigo? Que eles fiquem assim, o que está acontecendo com a minha mãe? O que mudou aí? Porque eles começam a perceber que mudou a forma das coisas acontecerem, tá? E embora isso dê uma sensaçãozinha, assim, possa dar uma sensação de estou perdendo o controle, vai piorar. No início, né? Piora, porque eles obedecer. Piora um pouco porque eles testam, né? Mas a gente está aqui para dizer que passado o período de teste, as coisas começam a fluir de uma maneira muito mais tranquila, e isso não quer dizer que nunca mais aconteçam atritos e mau comportamento, né? Acontece ainda, mas começa a ficar cada vez mais espaçado, porque eles vão internalizando a lógica de como a gente soluciona problemas. Então, a primeira ferramenta que eu escolhi, Lê, pessoal, é as escolhas limitadas, porque essa foi a primeira que eu comecei a usar no dia a dia, e nossa, ela é muito impactante, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, desde mandar ir tomar banho, né, escovar os dentes e coisas assim que às vezes a gente manda 10 vezes e não é obedecido, imediatamente acontece quando a gente transforma numa pergunta com escolhas limitadas. No caso das aulas, aqui na minha casa é muito difícil, tá? Nenhum dos 4 gosta, nenhum dos 4 tem motivação. Não existe assim, que legal, tá na hora da aula, que bom, vou entrar na aula. Não é assim que funciona. Eles só entram na aula se eu estou disponível e disposta, então passa total por mim, porque por eles não entrariam jamais, tá? Eles não fariam essa escolha. Só que essa escolha eu não posso dar para eles, então as escolhas limitadas entram aí. Essa escolha eu não dou para eles, se eles podem ou não podem frequentar a escola, isso quem decide sou eu, né? Então o que eu posso fazer de escolhas limitadas para não ter que entrar no embate de tu vai ter que assistir a aula agora. Então, se é um dia que eu disse, nós vamos assistir a aula agora, o que seriam escolhas limitadas? Como exemplo,
né? Tu queres usar o teu estojo hoje ou a nossa caixa de casa? A gente tem uma caixa de material escolar em casa e tem o material escolar que iria para a escola, né? Que foi comprado para ir para a escola e que não foi ainda. Então, ó, isso é uma escolha limitada, ou seja, eu tiro o quer assistir aula ou não, porque isso não está na competência deles, né? Sim. E eu dou uma alternativa para dar autonomia e engajá-los nessa escolha. Então, nós vamos assistir a aula. Tu quer o teu estojo ou tu quer a nossa caixa de casa? Eu quero o estojo, então beleza. Vai entrar na aula, já foi. Sim. Eu também uso as escolhas limitadas aqui, assim, do tipo, é hora da aula. Tu quer que o pai ou a mãe te acompanhe para começar a aula, para te ajudar? Porque assim, tu tá sendo firme e gentil ao mesmo tempo, né? Porque tu tá dizendo, tu tem aula, tem que estar lá assistindo, eu tô te dando a opção. Tu tem duas escolhas, tu pode ir com o pai ou com a mãe. Claro, nem todos os pais vão poder fazer essa escolha, né? Porque nem todos os pais estão disponíveis. No teu caso aí que tem 4, como é que tu vai estar disponível para assistir as 4 aulas ao mesmo tempo? Mas enfim, ou assim, a aula começa online e a professora deixa uma tarefa para fazer depois. Aí eu pergunto, tu quer fazer essa tarefa agora, quando terminar a aula, ou tu prefere fazer amanhã de manhã? Então, assim, a ordem tá ali. A tarefa vai ser feita. Mas tu tá dando autonomia para a criança escolher e se responsabilizar pelo horário que ela definiu que vai fazer de manhã. Então tá, de manhã, lembra que tu combinou comigo que tu ia fazer de manhã? Vamos fazer de manhã. Então é uma forma de demonstrar respeito pela criança também, né? Para as aulas eu uso também a questão do lugar, né? Onde tu quer assistir a aula? No tablet, no celular ou no note? Não tem a opção de não assistir a aula, se eu estou dizendo que vai. No quarto ou na sala? Quer que eu coloque a luz? Porque aqui em casa eles estão muito acostumados, né? A me ver fazendo, há mais de ano, fazendo palestra online, né? Formação de professores e tal, então eles sabem toda a estrutura. Então eu dou essas opções. Quer usar o que eu uso para fazer as palestras? Não. Sim. Quer ficar na sala? E aí, assim, eles têm possibilidade de escolha. Eles só não podem não assistir a aula. O que é importante ficar claro, né, Lê, é que é muito diferente de eu dizer, agora senta que tu vai entrar na aula, tá aqui o teu estojo, tá aqui o teu caderno. Fecha a boca e presta atenção. Sim. É muito diferente. Muito diferente. Tu tá sendo responsável, porque tu não tá dizendo pra criança que ela pode não assistir. Tu tá dando uma ordem, porque tu não tá dizendo pra ela, tu pode escolher, né, vai ver ou não vai. Tu tá dizendo, tu vai assistir. Só que tu tem como fazer algumas escolhas para que tu te sinta melhor fazendo isso, que a gente sabe que muitas vezes eles não estão muito afim de fazer, né? No meu caso, nunca tão afim. Nunca, sim. Tá. Aí vem eu sei que no teu caso. Aí, assim, eu preciso dizer que eu sofro do mal ou do benefício, eu não sei, de que eles são 4 seres humaninhos que me escutam diariamente falar com professores, né? Sobre estratégias melhores, mais efetivas, mais significativas e mais humanas, né? Então, mesmo que eles não estejam junto comigo na palestra, eles já têm os 4 um repertório de argumentos de por que algumas coisas eles não suportam, eles não gostam, eles não veem sentido, e eu não tenho nem como rebater, né? Porque sou eu mesmo que dou esse repertório para eles. Então, assim, mesmo não falando explicitamente, eles estão aqui e não tem jeito, né? Mas daí eu acho que vem a segunda ferramenta, depois das escolhas limitadas, que é o assim que também é ótima. Uso muito. Porque cria, né, aquela ideia de ganho posterior, sem ser uma chantagem, sem ser uma recompensa. Se tu fizer, exatamente. Então essa é assim, né, gente? Assim que tu terminares as atividades da escola, nós vamos fazer um lanche. Isso pode ser tanto para aula síncrona quanto para assíncrona, uma atividade que está fazendo. Então a gente diz, assim que isso terminar, ou seja, eu estou dizendo para eles que não existe a opção deles não fazerem. Só que eu não estou dizendo, senta agora e faz atividade. E que eles escolhem se vão fazer aquela coisa que vem depois ou não, né? Tá neles a decisão. Assim que tu assistir a aula, tu vai poder brincar lá fora com os vizinhos, né? De máscara e tudo, com cuidado, enfim. Assim que tu assistir a tua aula, tu vai poder brincar com teus bonequinhos lá embaixo. Eu tenho usado o assim que, assim, ó, diariamente com as 3 crianças em casa. E é incrível, porque eles fazem sem se dar conta de que eles estão fazendo o que a gente quer.
Isso é né? muito bom, né? Porque elimina a parte da briga. Maravilhoso! Elimina a parte do ringue. Elimina. É um gasto de energia, assim, ó, que a gente não tem, que é incrível, assim, com a Isis, que é pequenininha, saindo só um minutinho, assim, do contexto de aula, às vezes ela sai do banho e daí não quer se vestir, e ela quer mamar, porque ela já tá com sono, aí eu digo, assim que tu colocar tua roupinha, a mamãe vai te dar um mamar. É incrível, é mágico. Ela, tá, então eu vou colocar a roupinha. Eu boto a roupa nela e ela porque sabe que em eles seguida querem o que vem depois, né? Então, assim, Exato. eu falei do lanche, gente... mas pode ser N coisas. Ó, depois que a gente pode. terminar as atividades da escola, a gente vai ver um filme. Se a gente pode, né? E deu. Então, eles vão fazer aquilo porque sem que a gente precise fazer recompensa, que não é legal, ou chantagem. De novo, isso, dando autonomia, né? É muito... Olha como as palavras, a mudança de algumas palavras faz toda a diferença. Tu não tá dizendo, tu só vai comer o lanche se tu assistir a aula. É a mesma coisa que a gente tá falando, né? Só que tu tá dando a responsabilidade para ele. Assim que tu fizer o que tem que ser feito, tu vai fazer a segunda coisa, que é o que tu quer mais fazer. Mas é a mesma coisa, no fundo é a mesma coisa, só que tu tá dando autonomia, tu tá dando... tu tá respeitando aquela criança. E tu tá dizendo que é a escolha dela fazer aquilo ou não, né? Ok, tu não vai fazer, tudo bem, não tem problema. Não vai ser feito, só que tu também não vai. Sim, tu não vai fazer o que vem depois. Assim que tu fizer o que tem que ser feito, tu vai fazer o que tu quer depois, né? Eu vou te dizer que essa é uma que funciona com os pequenos, né? Que nem tu falou com a Isis, e funciona com os adolescentes também, né? Assim que tu terminares todas as atividades, tu pode jogar, tu pode ver os teus amigos, tu pode fazer a tua chamada aí online. Assistir uma série. Assim que tu terminar o que é a tua responsabilidade. Então é uma que funciona desde os bebês até os maiorzinhos. E é bem isso. Assim que já vão lá e fazem, já porque é o que vai trazer a parte que eles querem. Exatamente. É maravilhoso assim que assim. Para mim aqui é uma das melhores das ferramentas. E para tudo, né? A gente está falando da escola de novo, né? Mas é para tudo. Né? Para tudo, tudo. Assim que a mesa estiver posta, a gente vai comer. E então... sabe que isso, né, Lê, tem uma questão também de ajudar eles a se organizar no tempo, né? Sobretudo os pequenos que ainda não têm essa noção, né? Do quanto tempo leva a aula, o que vai acontecer de novo. Então também isso ajuda a marcar, né? A se organizar emocionalmente no tempo, né? Eu sei que vai ter um período e o que vai acontecer depois, isso traz segurança emocional para eles também, né? Sim, para eles isso é importantíssimo. E aproveitando esse gancho, eu vou falar de uma ferramenta que eu uso com o Gabi. Na hora de me apresentar, eu acho que eu não falei dos meus filhos, né? Tenho a Isis, que tem 2 anos e 4 meses, o Gabriel, que tem 6 anos, e a Sofia, que tem 10, e agora em maio já faz 11, tá? Então, pro Gabi, que tem 6 anos, tá no primeiro ano, na fase de alfabetização, eu comecei com essa ferramenta que eu vou falar agora já no ano passado. Porque no ano passado começou a função das aulas online, foi muito difícil no começo aqui para nós, muito difícil. Era uma choradeira todo o início assim, chegava perto do horário da aula, às vezes antes, ele antecipava, ele já chorava antes porque ele sabia que tinha que assistir a aula, ele não queria, de jeito nenhum. E não tem a ver com a escola em si, tá? Eu posso ser bem claro e dizer isso, tem a ver com a personalidade dele e tem a ver com a dificuldade que é para uma criança de 5 anos, que ele tinha 5 anos no ano passado, parar na frente do computador e ficar fazendo uma coisa ali que não é do interesse dele, entende? Ele preferia 1000 vezes estar brincando, estar vendo um desenho, estar fazendo alguma outra coisa, enfim. Então aqui, o que funcionou no ano passado, e que até eu preciso dar uma reformulada nesse ano, foi a roda da rotina. Nós fizemos juntos uma roda da rotina, eu até não estou com ela aqui agora, mas depois eu posso mostrar para vocês no Insta. É uma roda em que tu faz um círculo mesmo de papel e ali tu corta ela, né? Corta não, risca ela como uma pizza e vai colocando ali o que vem a seguir. Uma coisa vem depois da outra. Então, acordar, trocar de roupa, tomar café da manhã, assistir um desenho, almoçar, fazer tarefa, assistir a aula online, brincar na rua, fazer a tarefa da escola, tomar banho, dormir. Ali está escrito tudo que vai ser feito naquele dia, nos dias, né, dos dias da semana, e numa sequência. Então, se a criança começa, né, eu não quero, não vou assistir a aula, enfim,
filho, dá uma olhadinha na roda que a gente fez. Lembra que tu quis colocar o desenho aqui de manhã? Lembra que tu quis colocar, brincar de bonecos, brincar de alguma coisa de joguinho de tarde? Então, a gente fez juntos essa roda. O que vem agora, depois do almoço? É a hora da aula? Então, a gente vai fazer agora é a nossa hora da aula. Vamos respeitar a nossa roda de rotina. Então, tu faz com que aquela roda ali, aquela rotina ali, seja quem tá mandando na situação. Então, tu te desgasta muito menos com isso. Ó, minha assistente veio me trazer aqui a nossa roda da rotina. Então, essa aqui é a roda que eu fiz com o Gabriel. Vamos começar aqui de manhã, só para dar uma ilustrada. Aqui, café da manhã, trocar de roupa. Em seguida, livre, ele podia ver TV, jogar no celular ou brincar. O almoço, escovar os dentes. Foi bem assim, rústica, sabe? A gente fez à mão mesmo. Ele me ajudou a pintar os desenhos. Tarefas da escola. Ano passado ele não tinha aula online todo dia, ele tinha vídeos que ele tinha que assistir e fazer as tarefas conforme eram solicitadas. Então, depois do almoço era esse horário que a gente fazia. Livre, de novo, depois da aula ele podia brincar, né? 5 anos, educação infantil, a criança tem que brincar muito, então estava aqui, ele podia brincar. Jantar, banho, escovar os dentes, uma historinha e a hora de dormir. Então a gente fez juntos essa roda e a gente seguia e segue até hoje. A mesma roda, a gente precisa dar uma reformulada nela. Mas esse ano eu vou dizer para vocês que ela já meio que... Ela internalizou nele já, então ele já sabe qual é a sequência de fatos, o que vai acontecer. Então ela é muito, muito, muito útil no início, para quem está tendo dificuldades, eu sugiro fortemente que seja feita, mas com o tempo ela vai não sendo tão necessária, porque vai internalizando, eles vão crescendo, vão amadurecendo e vão entendendo essa sequência de acontecimentos do dia, né? Mas é uma ferramenta bastante útil aqui para mim, e pode ser feita em lista também para os maiorzinhos, não necessariamente precisa ser uma roda, né? Fiz essa bem lúdica, porque ele tem 5 anos, tinha 5 anos na época que eu fiz, então... Mas vou dizer que é uma ferramenta bem interessante. Eu não sei se tu usa aí, Tamara. Eu uso principalmente com o Gabi também, né? Assim, essa questão da rotina para ele se organizar, porque ele ainda não tem. Às vezes ele pergunta, já vai ser de noite? E, tipo, 8 horas da manhã, assim, sabe? Porque eles tem, e ainda assim, no confinamento isso piora, né, Lê? É isso que é importante a gente lembrar. Porque a vida normal, existem marcações de espaço e tempo. Eu saio de casa para ir para a escola, existe o sinal da escola, né? Existe o horário do recreio. Em casa é muito difícil, porque tu não tem essa marcação de tempo e espaço. Então, para eles, os pequenos que ainda não têm noção de tempo, tu precisa de algo concreto que ajude eles a se organizar nesse dia e entender como o dia começa e o dia termina, né? Sim. Mas o que eu acho mais legal dessa ferramenta, uma das coisas que eu gosto mais é tirar a autoridade da gente e colocar a autoridade na rotina. Nós criamos essa rotina, nós criamos essa roda. Então é possível... E juntos, né? E juntos. Então, se num determinado momento alguma coisa ficar ruim e estiver gerando desconforto, o que nós podemos mudar? Ela pode ser mudada, ele vai crescer, os interesses vão mudar, né? Então, ela pode ser revista a qualquer tempo. Mas a gente tira tu tem que fazer porque eu quero. Né? A regra de fazer assim, nós decidimos assim. Então, nós dois somos responsáveis por fazer isso acontecer, não só eu. A Ângela fez um comentário ali, o presta atenção sou eu o tempo inteiro. Muitas mães, pais e quem está acompanhando as crianças, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Eles nem sabem o que é o presta atenção, né? Tipo, o que é prestar atenção se eles não estão... Não, eles estão viajando na maionese ali. Aí pulam na cadeira, aí o lápis vira um avião... E daí passou uma borboleta lá na rua e aquilo lá é mais interessante. Muito mais interessante. E aí a gente tem uma dificuldade de... aceitar, né? Aceitar que eles são crianças e que eles não vão ficar sentados 2 horas na frente de um computador, parados, olhando para a tela do computador. Eles não vão. Isso é importantíssimo da gente ressaltar aqui. Que se algum pai ou mãe que está nos assistindo acha que com as dicas e ferramentas que a gente está dando, a criança vai parar, ficar sentada de 2 a 3, sei lá eu quantas horas, dependendo da escola, na frente do computador, assistindo, paradinha, não vai acontecer.
Não vai. Não, a gente está dizendo justamente o contrário, né, Lê? As ferramentas são justamente para que a gente não os violente mais do que as escolas já estão violentando, submetendo crianças de educação. Né? Sim. Submetendo crianças de educação infantil que deveriam estar brincando a aulas expositivas durante 2, 3 horas na frente do computador, ou 1 hora que seja. Então, assim, para a gente não reforçar o que já está sendo emocionalmente talvez violento para as nossas crianças. Desgastante. Então, a gente se desgasta e fica exigindo deles um comportamento que, como tu falaste lá no início, não é mais o comportamento social de subordinação e obediência e restrita, e porque eles são crianças. Então, assim... A gente nem quer que eles sejam, né? O teu filho... E a gente quer que eles cresçam. A tua filha, os nossos filhos, eles não são anormais por subirem na cadeira e por prestarem atenção na borboleta que passou. Isso é ser criança. A expectativa de que o meu filho tem um problema porque ele não para na aula online, não senta e não fica olhando, eu preciso dizer, bem-vindo ao mundo, não se iludam, porque real. Isso é o normal. Bem-vindo ao mundo real. Isso é o normal do comportamento. É o esperado para uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, que elas não consigam ficar paradas. Nem na escola elas ficariam sentadas, né? Na escola eles levantam, eles querem apontar o lápis, eles pedem para ir no banheiro. Eu me lembro de quando eu era criança. Né? Já tem 35 anos de idade, eu me lembro de quando eu era criança. Existe vida acontecendo na sala de aula. Eles não ficam estáticos durante 3 horas. Não ficam. Sem movimento, sem interação, sem poder falar. Isso não acontece na presencialidade física. Então, assim... Bom, daí a gente vai entrar numa outra questão que eu quase não gosto. A viajar, né? Mas a gente tem que lidar com o que é real. Então, assim, o que é importante? As ferramentas nos ajudam a não tornar o momento uma violência. Atrito, estresse, caos. É só isso. Que eles vão se mexer, que eles não querem. Se a gente parar de ter a expectativa de que eles têm que, porque alguns pais acham que tem que, eles têm que ficar 3 horas na frente do computador estáticos, super prestando atenção e super interessados no que está acontecendo. Não vai acontecer. Se essa for a nossa expectativa, a gente vai se frustrar. E o que acontece? Estresse. Estresse. Porque aí a gente vai dizer, fica quieto, presta atenção, para de te mexer. E aí, gente, não, isso é violência. Isso não é natural deles. Eu vou te dizer assim, com as crianças é o subir na cadeira e parará. Com os adolescentes, sabe o que é? Celular. Dormir. Babando. Então. Os adolescentes podem ficar sozinhos na aula. Na minha casa não podem. Se eu não ficar de 5 em 5 minutos, tá tudo bem, a câmera tá ligada, parará, tá acordado, pode ter certeza que em 1 hora estão roncando. Eu tenho uma exceção aqui em casa com a Sophie, né? Que a Sophie, eu raramente preciso, eu pergunto pra ela assim, tem alguma tarefa que tu precisa da ajuda da mãe, enfim, mas de resto, ela começa a aulinha dela lá, 1h15, vai até às vezes 6h15, ela desce, ela faz o lanche dela, ela volta, e graças a Deus, nesse sentido, eu não tenho problemas com ela. Uma ferramenta que eu uso com ela, às vezes, né, só pra ver se tá tudo bem, também não dá pra abandonar, né, perguntar, dizer, Sofia, eu percebi que tu não mexeu mais no material depois da aula. Não tô cobrando, só tô dizendo pra ela que eu reparei, eu notei, né, Sofia, eu reparei que o teu planner lá, com as anotações dos dias de provas e trabalhos, não tá preenchido. Só tu falando que tu percebeu alguma coisa, já é suficiente para ele se dar conta que tem alguém por ele ali, né? Que ele tem que fazer aquilo que não foi feito. E enfim, é uma ferramenta que eu uso com ela. Mas aqui, graças a Deus, com ela eu não tenho assim, muitos problemas com a aula online. Mas eu sei que muitos pais enfrentam vários desafios com os adolescentes, né? Então acho que é melhor tu falar um pouco aí dos teus. Eu uso também essa ferramenta do Eu Percebi, eu observei, ela é ótima. Eu entro, né, no ambiente virtual de todos eles, né, para acompanhar. Quando eles dizem que fizeram e tal, meu celular é notificação atrás de notificação, meu computador também, né, para todas as contas cadastradas, vocês imaginam que beleza.
E aí digo, né, então, eu vi que tem 3 atividades atrasadas, tu não entregou. E aí, na sequência, eu tenho que usar a pergunta, né? As perguntas das escolhas. Que chama eles para responsabilidade, né? Então, olha, eu vi que tem 3 atividades atrasadas, como que tu vai resolver isso? Como tu pensa Quando em que tu resolver isso? Né? Tu quer fazer agora ou amanhã? Quer fazer no fim de semana ou, enfim... Tu vai mandar uma mensagem pro professor perguntando se tu pode entregar atrasado ou tu vai mandar por e-mail e esperar que ele aceite? O que tu vai escrever no e-mail pro professor, já que tu não entregou na data, né? Sim. Assim, eu vou te dizer que com os guris, os pequenos, eles não têm escolha, tá? Embora a escola se comporte como se eles faltassem aula por escolha deles, isso é uma coisa que eu tenho dito muito também, eles não têm escolha, eles vão entrar na aula quando eu puder colocá-los, porque eles não entram sozinhos ainda. Educação infantil e segundo ano é inviável. Sim. Eu tenho que estar junto. Sim. Então, dependendo da gente, né? Sou eu que decido. Então, se eu não falo de aula, eles nem sabem se eles têm aula ou não. Isso passa exclusivamente por mim. O Matheus e a Bruna, eles já sabem o horário e tal. Então, daí tem mais uma ferramenta deles que eu queria compartilhar, que é aquela do... Deixa eu ver onde que a gente botou. As duas, tá? Para os adolescentes, só para não perder o gancho, que é o de fazer as perguntas curiosas, aquelas que a gente permite que eles digam como que eles veem as coisas, né? Então eu gosto muito de perguntar assim, tá, e como vai ser a tua vida se tu abandonar a escola? Tá, porque aqui em casa é nesse nível, tá? Eles me questionam se não daria para não ir mais para a escola. Então, como tu acha que vai ser a tua vida se fosse possível abandonar a escola? E deixa eles falarem, eles têm que pensar sobre isso, eles têm que ter responsabilidade sobre as escolhas que fazem. Como que a gente pode tornar isso menos sofrido? Que alternativas a gente tem, né? Que projeto de futuro vocês têm que a escola faz parte, mesmo não sendo aquilo que vocês gostariam que fosse? Ou não tão prazeroso como vocês imaginam que poderia ser, né? Então, são perguntas que eu faço para eles, para trazer eles para o tipo mal necessário, entende? Nós não podemos negociar, a escola não é um valor negociável aqui em casa. Então, isso nós não podemos negociar. Como nós podemos fazer isso o menos pior possível? E a outra é o foco em soluções. Que é tipo assim, eles querem passar a madrugada em claro, eu tenho que focar em solução, né? Como que tu pode garantir que tu esteja acordado no horário da aula? Eles precisam me trazer solução para isso. Eles já têm idade para isso. Como tu vai ouvir o teu despertador? Como tu pensa que tu pode ouvir o teu despertador? Tu quer que eu te ajude? Como tu pensa que tu vai acordar? Tu quer que eu te ajude a escolher uma música que possa te ajudar a acordar, já que tu não tá acordando? E a outra dos adolescentes são os acordos, né, Lê? Os acordos, eu vou te dizer que eu acho que, assim, é o que funciona melhor, assim. Que é... estabelecer acordos bons, né? Não acordos ruins. É importante a gente lembrar que existem acordos com os adolescentes que são muito ruins. Mas acordos bons, do tipo assim, mãe, tu formata o arquivo pra mim, isso é direto, tá? Tipo, preguiça de só formatar, sabe? Tá pronto o trabalho, fez a atividade, mas eu não quero formatar. Tu formata pra mim? Sim, eu formato pra ti enquanto tu limpa o teu quarto. Tipo, alguma tarefa que eu faria, tu vai fazer no horário que eu estou te ajudando com a tua atividade. Eu uso bastante essa aqui também. É o mútuo. A gente tem que fazer uma troca. Esses são bons acordos, né? Isso traz para a responsabilidade. Sim, eu posso fazer isso para ti enquanto tu faz tal coisa. Então, esse é o nosso acordo. Que vai na linha do assim que, né? Para os pequenos, o assim que funciona melhor e os acordos com os adolescentes. Um acordo que eu fiz com o Matheus, por exemplo, que não é algo que é necessário com a Bruna, porque com a Bruna isso é muito fácil, ela acorda muito fácil, mas o Matheus não. Um dos acordos que eu tive que fazer esse ano foi isso. Eu posso te acordar para aula. Ele não queria colocar o despertador e acordar sozinho. Ele queria que eu chamasse ele para aula. Eu falei, ok, eu posso fazer isso. Contanto que tu levantes imediatamente. Porque senão já virava uma situação de estresse. Então eu tive que fazer um acordo para tornar isso confortável. Tudo bem, eu posso te acordar, só que eu vou te acordar e tu vai levantar e entrar na aula. Sem a ladaia toda. No dia seguinte já não vai, mas aconteceu o acordo, né? Se não funcionar,
acabou o seu acordo, vamos pensar em outra solução, né? Ah, isso é outra coisa importante de dizer, né? Que não funciona imediatamente. É evidente que não foi no primeiro dia que ele acordou imediatamente. Aí a gente usa outras ferramentas, do tipo as perguntas curiosas, né? Olha só, nós fizemos um acordo, tu não cumpriste a tua parte, eu fiquei 10 minutos te chamando. Como nós podemos fazer isso para que não aconteça de novo? Como nós podemos fazer isso? A gente convoca eles a buscar soluções para a harmonia de todos, colaborativamente. Sugere, já que isso não funcionou, o que tu sugere que a gente pode fazer? Tu tem que levantar, isso é fato, né? Tu tem aula. Como que a gente pode fazer? Quem sabe, aí tu sugere, ou pede que ele sugira, não, né? Não sugeriu, tu mesmo sugere. Quem sabe se tu, ao invés de dormir às 4 da manhã, tu vai dormir às 2, né? Quem sabe tu, sei lá, na sexta e no sábado, que não tem aula no dia seguinte, tu pode ficar um pouco mais, e nos outros dias a gente estabelece juntos um horário que fique razoável, né? Porque também a gente também tem que agir um pouquinho com a responsabilidade de pai e mãe, né? De garantir que eles não percam todas as aulas. Claro que um dia ou outro faltar, enfim. Não, eu até ia pegar o gancho que tu falou que ano passado foi pior, é que aqui em casa tá diferente. Ano passado foi melhor, esse ano tá infinitamente pior. Um tanto porque mudou o funcionamento das coisas e um tanto porque eu tô cansada também, né? A gente já tá mais de um ano nessa função e eu acho que ano passado eu tava com mais energia e disposição para dar conta disso e esse ano isso não tá acontecendo. Então esse ano para mim aqui tá bem mais difícil, bem mais complicado, assim. A frequência tá muito baixa e o acompanhamento também tá complicado. O meu acompanhamento. Sim. Mas aí a gente consegue se autorresponsabilizar, né? Porque no teu caso é uma coisa tua. Nesse momento tu não tá num momento bom, enfim, como tu falou. É uma coisa tua, não tem a ver com o interesse deles, inclusive, pelas aulas, né? Principalmente dos pequenos. Tu só não tá conseguindo o tempo necessário, a disposição necessária para colocar eles ali naquele momento. Mas, se for necessário, se tu conseguir isso em ti, as ferramentas podem ser usadas para facilitar, né? Para que não seja tão torturante para eles, digamos assim, aquele momento de aula online, né? Que é o que a gente tem hoje e não tem como mudar isso por enquanto. Então, aí é o jeito que tá e a gente só pode tentar fazer o melhor possível para eles, né? Para que eles não sejam violentados por isso. Eu acho que a gente tem conseguido muito bem. Assim, claro, tem os momentos que não são tão bons, né? Tá passando por um aí que não é tão bom, mas, no geral, a gente tem conseguido. É difícil? É difícil. Ninguém tá dizendo que não é, né, Tamara? É bom de deixar claro. É bem difícil. É super difícil. Mas, assim, tem uma coisa também que é a parte que alivia o meu chicote, assim, ainda não está sendo super rigorosa e tal esse ano, e as coisas não estarem fluindo tão bem, é que eu estou sempre muito atenta ao desenvolvimento deles, independente da escolarização, né? Então isso também é importante. Às vezes eu não consigo colocar na aula, mas eu consigo brincar ou fazer uma atividade com eles que eu sei que está desenvolvendo coisas que eles também estariam desenvolvendo na aula, sem precisar submetê-los à conexão em tempo real ali e esperar o tempo dos colegas, porque isso que é um pouco complicado também. Eu acho que para a gente encerrar, Lê, eu queria só falar de uma última ferramenta, que é uma ferramenta que eu uso muito com o Dudu, que é, assim, acho que bem centro também, né, da disciplina positiva, que é o encorajamento, né? Então, existe muita queixa, não quer participar, então como que a gente pode, né, encorajá-los a enxergar, a desenvolver a autoestima, né, e assim, a sua importância naquela participação mesmo que, de fato, isso não aconteça, né? Como que a gente faz isso em casa? Porque nem sempre na aula isso acontece, eles não têm essa experiência desse sentimento, né, de se sentirem encorajados, quando os professores, por exemplo, não têm conhecimento sobre a disciplina positiva ou não aplicam, né, para poder proporcionar isso. Então, eu uso muito, assim, de tipo, lembra, na última aula a gente fez uma história, sempre no plural, né? Ele é uma criança que funciona muito, né? Nossa, aquela história ficou muito boa, né?
Então, assim, encorajo ele, tipo, a gente vai fazer uma outra coisa legal. Olha, hoje vai ter um jogo na aula, eu vi lá. Quem sabe vamos tentar, quem sabe pode ser divertido, né? E trazer, assim, né? Tentar despertar algum interesse, alguma curiosidade e tal. E a outra que funciona muito caso tu precises de ajuda, eu vou estar aqui. Sim. Que é tipo, dou autonomia. Tô precisando é só chamar. Mas eu tô aqui. Tu não precisa te preocupar e tal, porque isso também tem acontecido muito na aula online, né? As crianças se perdem, a professora dá o comando, eles não entendem o que é pra fazer. Muitos pais não podem estar ali o tempo todo, né? Muitas crianças ficam praticamente sozinhas na frente do computador e eles se perdem muito. Então é importantíssimo ter um adulto por perto, assim, claro que a gente sabe que nem sempre é possível, mas na medida do possível, ter um adulto por perto que esteja ali para encorajar, para ajudar a organizar, é essencial, assim. Isso é uma das coisas que não tem como fugir das aulas online, né? Que é diferente da presencial, no caso. E eu só queria falar uma coisa que eu tinha esquecido de falar antes, que o Dreikurs falava, que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. A criança não se comporta mal simplesmente porque ela quer regredir, sei lá, agredir, passar por cima das regras, agredir as pessoas. Ela se comporta mal porque ela não foi encorajada em alguma coisa não está funcionando ali direitinho nas relações dela. Então é por isso que ela se comporta mal. Então essa ferramenta que tu falou que tu usa aí é essencial, é um dos princípios da disciplina positiva, o encorajamento, né? Que é diferente do elogio, enfim. Isso que dá uma live só sobre isso, né? Diferença de elogio e encorajamento. Porque elogiar, muitos pais elogiam, né? E aí, às vezes, a gente não sabe... E a gente sabe que isso gera uma regulação externa, que não é o que a gente quer, né? É uma autorregulação. Do que a gente quer, verdade, bem lembrado. Exatamente. Eu costumo dizer, né, Lê, que quando a gente reage, a disciplina positiva diz isso, mas eu falo muito isso para os professores, principalmente em formação, né? Que quando a gente reage ao comportamento da criança, a gente está reagindo ao sintoma, não à causa. Que se toda vez que a gente olhar para os nossos filhos, que eles estiverem tendo um comportamento que a gente julga inadequado, e a gente lembrar que ela só está dizendo eu quero ser aceita, me ajuda a me sentir aceita, a princípio, a gente consegue não entrar nos conflitos. É só isso. A criança está se comportando mal, olha para ela e não reage ao comportamento. Porque isso é sintoma. Reage à causa. É a causa. Eu uso a analogia da febre. Tu pode tomar paracetamol para febre e nunca saber o que é que causou a febre. Porque a febre é sintoma, ela não é a doença. Então, o que essa criança está precisando? Ela não está precisando de uma reação ao comportamento. Ela está precisando se sentir encorajada e amada, aceita. Exatamente. Isso é assunto para mais uma live também, que são os 4 objetivos equivocados, né, das crianças, né? Que quando elas se comportam mal, elas estão nos demonstrando que está faltando uma das 4 coisas lá principais que a disciplina positiva fala e ensina a gente a descobrir, né, Tamara? E a gente descobrindo isso faz uma diferença, assim, ó, gritante também na forma como a gente lida com esse mau comportamento, que na verdade nada mais é do que o sintoma de alguma coisa que não tá legal naquela criança. Então, enfim, só encerrando assim o assunto, né, pra gente não deixar de falar sobre encorajamento, que é essencial, e pode ser uma boa ferramenta, assim, no auxílio das aulas online, conforme tu falou que usa com o Dudu aí, né? E eu acho que a gente já tá encerrando, né, pelo horário. Sim, encerramos, aí eles vão cortar aqui. Falta 1 minuto pelo meu relógio. Então, eu só queria dizer assim, ó, tem muitos comentários, Lê, tem compartilhamentos de experiências em casa, tem perguntas aqui, a gente não conseguiu acompanhar, né? Isso não é uma coisa tão simples. Sim. Mas eu me comprometo a compilar essas perguntas para responder em stories, para responder em posts, a gente pode fazer isso. Ou pode fazer outra live também. Ou a gente pegar o que vocês trouxeram e compartilharam aqui para fazer uma outra live. E eu vou salvar a live também para disponibilizar para quem não pôde estar ao vivo, né? Não perder todo esse conteúdo. Tá?
Lê, te agradeço demais. Quero te agradecer. Delícia! Eu te agradeço pelo convite, né, da gente fazer juntas essa live, falar um pouquinho mais sobre a disciplina positiva, que mudou tanto as nossas vidas, né? A gente sabe muito bem disso, porque a gente foi criadas juntas. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente é prima irmã, mais irmã do que prima, eu diria. Então, só a gente sabe o quanto a disciplina positiva mudou as nossas vidas para melhor. E eu espero que tenha ajudado vocês aí com essa questão das aulas online com as crianças, do tratamento com as crianças, enfim, se vocês precisarem de mais algum auxílio, a gente está à disposição, né, Tamara? Só nos chamar ali no Instagram. Direct, sinal de fumaça, ajuda. e-mail, WhatsApp, entrem em contato. Tudo. E vamos se ajudar. Facebook, estão aí. Isso. Beijo, muito obrigada. Por todos que estavam assistindo. Te amo, tchau. Obrigada. Te amo, beijão.